Companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, eu sou Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, e esse é o programa semanal de reflexões sobre conjuntura. Hoje nós trataremos, em particular, do tema da questão ambiental e os últimos fenômenos ocorridos, inclusive do Estado de São Paulo. E começo por ele. O fenômeno ocorrido aqui no interior do Estado de São Paulo, que envolveu os municípios de Ribeirão Preto, Franca, Colômbia, etc., e também o Triângulo Mineiro, na verdade é a combinação de vários fatores. Primeiro, ventos fortes. 2, uma seca histórica. E 3, solos degradados, desprotegidos, ou seja, pelados, pela falta de matéria orgânica, pelo uso intensivo de agroquímicos. As queimadas, o ressecamento do solo, a tombagem da terra, a espera da chuva para o plantio de nova safra de cana, evidentemente, que provocaram o fenômeno conhecido como erosão eólica e engoliu cidades com uma imagem bastante feia e triste. O problema é grave e estrutural. Pouca vegetação nativa, para a gente ter uma ideia, o estado de São Paulo só resta 17% de vegetação nativa. Na região de Ribeirão Preto, muito menos que isso, e só resta essa vegetação nativa no estado de São Paulo, fruto da Serra da Mantiqueira e Serra do Mar, que, pelas condições de um relevo acidentado, impediram o desmatamento dessas regiões. Nós estamos às voltas e vivendo uma grave crise hídrica, uma das piores secas dos últimos 91 anos, que afetou fundamentalmente toda essa região centro-sul, o Rio Paraná em particular. Dos quase 5 mil quilômetros percorridos pelo rio desde o nascedouro até a sua foz, estão secando, e quando secam o rio, evidentemente que os impactos sobre a fauna, a reprodução dos peixes e de outros animais, a flora, os impactos para pescadores, ribeirinhos, impactos para a captação de água, os impactos na produção agrícola, inclusive nos transportes, porque tem uma hidrovia que foi interrompida, são quase 2.400 quilômetros de hidrovia, né? Para termos uma ideia, 4 milhões de toneladas passam por aí e que vão ter que ser transportadas por caminhões. São 250 mil viagens de caminhão a mais, isso impacta ambientalmente e também nos preços dos produtos. E nós estamos vivendo também uma crise energética, um grave problema de gestão, claro que sim, a maioria das hidroelétricas foram privatizadas e a lógica do capital é a produção do lucro, mas também há uma crise energética global, o que acarretará e está acarretando no Brasil numa elevação dos preços da energia elétrica, o risco de apagões, e isso afeta fundamentalmente as classes trabalhadoras. A crise ambiental é grave e, para termos uma ideia, os principais afetados por essa crise ambiental ainda irão nascer. Tá? Se essa sociedade, se nós, agora, nesse momento, não modificarmos profundamente essa estrutura, as futuras gerações terão uma herança maldita. O processo de destruição ambiental somado ao negacionismo e necropolítica já matou muita gente. Ou seja, nós estamos falando de um impacto ambiental não só para as futuras gerações, e evidentemente será muito mais grave a elas, mas para as gerações atuais. O surgimento de novos vírus, como o Covid, mas não somente a gripe suína, a gripe aviária e outras pestes e patologias são frutos desse modelo predatório de agricultura, do agronegócio, que é aplicada no Brasil, em várias partes do mundo, com impactos gravíssimos para toda a humanidade. Veja, uma pesquisa sobre jovens, feita agora recentemente, que envolve o Brasil, mas vários países do mundo, aponta para um cenário bastante triste, e para nós, o MST, é importante levar em consideração. Vejamos, 75% dos jovens disseram que o futuro é assustador. Olha, 65% disseram que seus governos estão fracassando, tanto em política para jovens, quanto no combate ao aquecimento global. 83% disseram que nós não estamos cuidando bem do planeta. Quando eu falo nós, é a lógica que destruiu o planeta.
55% disseram que terão menos oportunidades que os pais tiveram e 39%, inclusive, disseram não ter certeza de querer filhos. No Brasil, esses índices são maiores ainda. E um que me chamou muita atenção é que o índice de medo e ansiedade em relação ao futuro é muito grande entre a juventude. Esse mês de agosto foi lançado o relatório do IPCC, ou Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, 9 de agosto. O aquecimento global é real e pode ultrapassar 1,5%, certamente vai ultrapassar 1,5% até 2040, podendo chegar de 2 ou 4 graus até 2100. Num cenário pessimista. Realmente, já o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar são irreversíveis. E o excesso de CO2 e também outros gases de efeito estufa, como, por exemplo, o metano e o óxido nitroso, é importante um parênteses aqui, o óxido nitroso é liberado pelos adubos químicos nitrogenados e é 300 vezes mais contaminante do meio ambiente do que a fumaça dos carros, por exemplo. Eles produzem o efeito estufa, é uma espécie de cobertor grosso que é criado na atmosfera, transparente, que permite a entrada dos raios solares, mas, ao mesmo tempo, impede o retorno desses raios e a sua dissipação do espaço. Com isso, o efeito estufa é criado. Para quem produz na agricultura, sabe que uma estufa é isso, ela retém parte do calor, né? No caso da produção agrícola, e no caso do planeta, essa retenção implica num aquecimento com impactos gravíssimos, e já vamos ver no caso brasileiro. Isso vai provocar eventos climáticos graves, como o aumento de ocorrência e intensidade de tempestades, o que já estamos assistindo no Brasil e no mundo, aumento de estiagens secas, mais intensas, aumento de ondas de calor e de frio extremos, né? O derretimento acelerado das geleiras e, portanto, o aumento do nível do mar, que afetará também todas as populações costeiras, entre outras coisas, né? E as mudanças nos padrões de precipitação, ou seja, chuvas em várias partes do mundo. No caso do Brasil, é importante destacar o que os cientistas afirmam. Haverá uma redução drástica na projeção de chuvas no Nordeste brasileiro. O semiárido caminha a passos acelerados para um processo de desertificação. Isso também não é nenhuma novidade. O Brasil surge como colônia de Portugal, exportando para o Brasil, extraindo matéria-prima. E estamos às voltas, nesse momento histórico, 2021, continuando exportando matérias-primas, commodities agrícolas, principalmente pelo hoje chamado agronegócio, um crime contra a humanidade e contra os recursos naturais. Haverá também um aumento do mar, e, como eu disse antes, impactos nas regiões costeiras. Veja, num cenário intermediário, os pesquisadores dizem que o mar crescerá entre 40 e 70 centímetros, mas num cenário pessimista, o mar pode subir 2 metros ou mais até 2100. E olha, 2100 é logo aí, é daqui 78 anos, portanto, é praticamente uma geração. Haverá um maior aquecimento em toda a região central da América do Sul, que inclui a Amazônia, o Centro-Oeste, obviamente também o Nordeste, como já dito, né? Gradativamente se tornando mais seco e quente. Inclusive, os pesquisadores agora falaram que a região amazônica, num cenário mais catastrófico, pode subir até 12 graus, o que inviabilizaria a sobrevivência humana naquela região, evidentemente não só a humana, de toda a biodiversidade. Nós também, concomitantemente a uma maior seca e calor no centro-oeste, norte e nordeste, poderemos ter ao sul chuvas intensas, como a da China. Um dia chove a quantidade de chuva por um ano todo, né? E essa possibilidade de chuvas intensas vai afetar as periferias das grandes cidades, os morros que vivem grande parte da nossa população, fruto da não realização da reforma agrária.
Ou seja, a destruição da natureza em curso aceleradamente, no caso em particular do Brasil, com as queimadas criminosas do agronegócio, de todos os biomas, e toda essa lógica da produção capitalista no Brasil e do agronegócio já diminuiu em 15% a água do Brasil. A destruição da Amazônia, além de tudo, pode provocar a desertificação do Centro-Sul. Veja, várias regiões do mundo, na mesma latitude onde estamos hoje, são desertos. O deserto da Namíbia, da Austrália, de Atacama. Nós não somos deserto, fruto de termos uma Amazônia. Destruir a Amazônia levará, com certeza, à desertificação do Centro-Sul também. A crise ambiental é fruto da lógica do capital. E veja, é importante destacar isso. O mesmo capital que produz destruição ambiental quer ganhar dinheiro e está tentando ganhar dinheiro com a crise ambiental. Para nós ter uma comparação, a Bayer produz veneno e produz aspirina. O capital que produz um maior desequilíbrio ambiental e coloca mais gases na atmosfera agora está fazendo negócios com isso. A venda de ativos financeiros, sequestro de carbono, nós vamos ouvir falar muito, até a JBS está falando em carbono zero. O circuito de controle do carbono. Ora, para controlar o carbono, vão plantar eucaliptos, florestas homogêneas e tentar fazer negócio, assim como várias empresas do mundo estão tentando fazer negócios com a crise ambiental. Pelo menos se deram conta da gravidade da crise ambiental, mas a tentativa é transformar e mercantilizar isso, e nós vamos ouvir falar muito desse tal capitalismo verde. Mas é importante destacar, primeiro, o coração do sistema do capital é o lucro. E para produzir lucro, o capital precisa acumular e se expandir permanentemente, transformar tudo e todos em mercadorias, extraindo matérias-primas, produzindo mercadorias com prazo de validade pré-determinada e devolvendo lixo para a natureza. As indústrias, grande parte das indústrias são indústrias de quinquilharias, indústria de plástico, e o plástico, evidentemente, contribui enormemente para a acidificação dos oceanos, por exemplo, que é um agravante da condição ambiental e acidificação dos mares. Mais que isso, o sistema de produção intensivo e predatório da terra, da água e de todos os recursos naturais, a monocultura, os venenos, etc., além de jogar muito metano e óxido nitroso na atmosfera, o que agrava o problema do aquecimento global, produz commodities e não comida. Aliás, grandes conglomerados econômicos que detêm o poder de controlar as ditas comidas de supermercado, a comida capitalista é uma comida de péssima qualidade. Nós vivemos hoje no mundo um problema de fome grave e, ao mesmo tempo, um aumento da diabetes, um aumento da hipertensão, um aumento da obesidade, do câncer, fruto dessa lógica de produção. E aqui outro parênteses. A agricultura familiar, responsável pela produção de comida, no nosso país e no mundo, a agricultura camponesa não tem financiamento. Ou seja, o Congresso Nacional já aprovou 2 vezes o projeto Assis de Carvalho e o governo genocida do Bolsonaro vetou. Enquanto há grandes volumes de recursos para o agronegócio criminoso e destruidor do meio ambiente, não tem recursos para a pequena agricultura, que é quem realmente produz alimentos. O sistema de transporte brasileiro, maioria rodoviária, é um sistema caro, é um sistema que perde produção. 30% daquilo que é produzido se perde no caminho. Alto custo econômico e alto índice de poluição, a construção de megacidades insustentáveis do ponto de vista social, econômica, política e ecologicamente, porque se transporta de muitas distâncias desse país milhões de toneladas diariamente para esses centros econômicos, seja de comida, seja de outros minerais como cimento, ferro e assim por diante, e, portanto, são insustentáveis.
e, além do que, um brutal processo de concentração de renda e riqueza em escala planetária. Portanto, aqui a afirmação para nós: o capitalismo é insustentável econômica, social, política e ecologicamente. E o capitalismo é irreformável. Nós temos uma necessidade urgente e emergente hoje de lutar contra a ordem do capital por razões econômico-social, mas também pela razão ecológica. Essa lógica destrutiva do planeta vai acabar com a humanidade se nós não modificarmos essa lógica num curto espaço de tempo. Por isso, companheiros e companheiras, no dia 2 agora de outubro, nós conclamamos todos e todas, foi muito importante termos ido às ruas no dia 7 de setembro, mostramos para o povo brasileiro, e inclusive para a direita brasileira, que nós não saímos correndo no primeiro grito que eles dão. Evidentemente, eles têm força, mas agora, nesse 2 de outubro, nós temos que ir para as ruas porque é urgente, emergente derrotar e tirar o Bolsonaro do governo, e é urgente e emergente ter outro tipo de política ambiental, social e econômica para o nosso país e do mundo. Aliás, o Bolsonaro esteve na ONU, falou um monte de mentiras, né? Além de negacionista, agora está maquiando e mentindo sobre a realidade brasileira e as condições que se agravam o tempo todo. Quero concluir dizendo que, apesar desse cenário bastante triste, bastante pessimista, é preciso erguer a cabeça e estamos num melhor momento que há 2 anos atrás. E fazer luta de massa, as disputas de rua, atenção, as disputas de rua serão fundamentais, inclusive para a eleição de 2022. Para nós termos um outro tipo de programa, um outro tipo de protagonismo do movimento popular para derrotar o Bolsonaro aqui e agora e construir um projeto que nos leve a enfrentar esses problemas da atualidade e preparar as condições para um futuro completamente diferente de hoje. Em pé, em frente, venceremos. Grande abraço e boa semana a todos e todas.